tragédia. Eu queria entrar numa questão relacionada a Deltan Dallagnol, o deputado federal que teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O senhor, até pela sua experiência como presidente da Câmara, que o senhor exerceu por um período, ele hoje esse vai ser o assunto de uma reunião da mesa diretora. Arthur Lira marcou isso, né, para cassar ou não. O senhor acha que existe alguma expectativa de a Câmara reverter essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da cassação de Deltan Dallagnol? E como é que o senhor viu essa cassação dele? Ô Fabíola, o deputado Deltan Dallagnol foi cassado pelo procurador Deltan Dallagnol. Tá certo? Quem cassou o deputado foi a agenda do procurador, foi a agenda do Ministério Público, tá certo? Que foi empoderando essas corporações de tal sorte, corporações imaturas, que transformaram uma virtude, que é a investigação da corrupção, num vício, que é a transformação da investigação da corrupção num objetivo político. Ou seja, você poderia usar a frase do teólogo americano que chamou a esse fenômeno de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É você usar uma causa virtuosa em benefício de uma que não tem virtude alguma. Então, eles tinham uma missão nobre, generosa, que era o combate à corrupção, que fizeram com eficiência e muito bem feita, mas transformaram isso num objetivo político, de empoderar politicamente as corporações às quais pertenciam. Então, já quiseram fundo para transformar isso numa coisa permanente. O ministro, o juiz que julgava, achou que poderia virar ministro da Justiça, ministro do Supremo, e hoje está aí acuado por uma série de denúncias que nasce exatamente da tentativa ou do uso dessas prerrogativas, dessas atribuições nobres de investigar a corrupção em objetivo político. Eu acho que o deputado... Eu não sou fã da cassação de ninguém, tá certo? O único voto que eu dei para cassar um mandato e me arrependi foi o mandato do presidente Collor, tá certo? Eu era um jovem deputado, integrei a comissão que fez a investigação, o julgamento, etc. Foi a cassação que eu dei. Eu acho que quem deve cassar o mandato é a população, porque tem eleição de 2 em 2 anos. Mas, de qualquer jeito, ele pagou pelos erros que cometeu como procurador. E aí, o que é que vai fazer? Eu não acho que o Congresso vai revogar essa decisão, porque dizem que ele pediu o próprio embargo dos bens do atual presidente da Câmara. Onde é que ele vai ter aliados? O senhor se arrependeu de votar pela cassação do Collor? Me arrependi. Eu acho que poderia ter dado uma punição, uma suspensão do mandato, caçar o mandato na primeira eleição de um presidente civil, Thales. Eu acho que era uma pena muito elevada. Deveria ter uma dosimetria também para esses crimes. Não tem a tal dosimetria lá no Supremo? Deveria ter também essa cassação de mandatos de deputados. Por que você tem que caçar? Porque você não suspende o mandato ali por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas você caça o mandato, você não está caçando o mandato de um indivíduo, você está caçando milhões de votos. É isso que eu penso. E para você caçar milhões de votos, ou centenas de milhares, como é o caso do Deltan, você precisa ter muito critério. Você precisa dizer, não, aqui não é o caso da cassação do mandato, aqui eu vou dar uma punição menor, vou suspender o mandato dele por 1 ano, ou vou cassar, mas não suspendo os direitos políticos, porque a pena, ela vem, como disse o Renan Calheiros no julgamento da presidente Dilma, depois da queda vem o coice, tá certo? Caça o mandato e ainda suspende os direitos políticos por 8 anos. E essa cláusula que levou à cassação do, do Deltan foi introduzida por eles. Ou seja, se você estiver sob investigação, você não pode renunciar ao mandato e concorrer à eleição, renunciar ao cargo, tá certo? Mas você não foi ainda julgado. Por que você já tem que ser punido? Mas você é punido. Ou seja, se você está sendo investigado, administrativamente você não pode concorrer a nada. Eu acho que ele pagou por uma coisa que ele próprio apresentou e